Bom, me perguntaram lá no Instagram por que algumas leituras de cartomante se divergem. O que eu tenho para falar sobre isso é porque eu tenho algumas críticas a tecer, mas vamos lá. Naturalmente, quando uma leitura se diverge da outra, a gente tem que entender primeiro por que essa leitura está se divergindo. Quando a gente fala sobre isso, eu quero não criticar o cartomante, mas talvez fazer uma autoanálise a você mesmo. Você está procurando um segundo cartomante porque você realmente sentiu falta de verdade na leitura do seu cartomante selecionado, o primeiro, ou porque o seu ego não quer aceitar aquilo ali como resposta. Naturalmente, eu costumo pensar que não devemos optar pelo cartomante mais barato, pela cartomante que tem mais tempo vago, não. E nem o cartomante que tem a agenda mais cheia e o horário mais caro. Não é sobre isso, mas é sobre confiança. Se você olha para um cartomante em que você admira, em que você realmente confia, então assim, não tem por que você desconfiar da leitura dele, a não ser que seja uma coisa muito absurda. Por exemplo, falar que você vai ter um problema com seu pai quando seu pai está morto. Então, se não for por esses motivos, eu não vejo por que alguém desconfiar tanto da leitura de um cartomante. Talvez por causa do próprio ego, de não estar satisfeito com aquela tiragem, com aquela consulta, por ter trazido mensagens que talvez você não se sinta confortável em lidar. Então, esse é o primeiro ponto a se analisar. Quando chega na minha mesa alguém falando que eu fiz uma tiragem com outro cartomante, mas eu não senti muita firmeza, eu pergunto o que foi perguntado na consulta para confirmar no meu baralho. Porque embora as egrégoras elas sejam diferentes, a espiritualidade ela não costuma dar duas palavras. Então, ou aquele cartomante ele estava realmente certo e você não quer aceitar, ou ele realmente passou um pouco do ponto e se equivocou. Mas eu não faço isso para ser superior a esse meu colega de profissão, muito pelo contrário, eu faço isso porque eu quero que ele esteja certo. Eu acho muito chato quando a gente tem que desmentir ou falar que tal cartomante está errado, porque eu me coloco na situação. Se fosse uma pessoa falando isso do meu trabalho, será que eu me sentiria bem? Então eu tendo a optar pela espiritualidade, pela sabedoria da mesma, para conseguir opinar sobre essa situação a partir do momento em que aquele conflito é compartilhado ali ao meu oráculo. Mas a gente também tem que entender que tem formas e formas de jogo, Eu já bati aqui na tecla em um outro vídeo de que tem pessoas que jogam carta e são boas nisso, mas tem pessoas que têm dom, que nascem para isso, Então, existe uma diferença brutal entre uma leitura e outra. Às vezes, o tempo em que eu demoro para fazer uma leitura mais profunda é mínimo, e às vezes uma pessoa que não tem o dom pode demorar, 15 minutos para entender. Porque tudo é uma questão de olhar com mais calma, olhar com sabedoria. Então, assim, é complicado. Quando você tem uma mediunidade que te ajuda a entender a situação, é muito mais fácil do que, de fato, você partir pelo conhecimento teórico e prático da coisa. É por isso que eu discordo quando as pessoas dizem que tarô é muito mais difícil de aprender do que baralho cigano. Tarô é muito didático. Tarô você tem manual para tudo. Tarô você tem todos os significados possíveis e inimagináveis descritos naquela carta, Porque também, se a gente for olhar a explicação em qualquer livro de qualquer carta, é gigantesca. Já o baralho cigano, não. O baralho cigano você tem palavras-chave para desvendar aquela carta, mas é 50% a teoria, e 50% a sua intuição. Então, assim, quem fala para mim que baralho cigano é mais fácil de aprender do que tarô, sinto informar, não sabe jogar baralho cigano direito. Baralho cigano é um baralho extremamente ardiloso em vários aspectos. Eu falo isso tranquilamente, Porque baralho cigano, quando ele começa a perceber que você está se passando para querer, ser assertiva ou para querer mesmo alguma coisa em prol do seu ego, ele fecha. Ou então ele te dá informações erradas para que você dê com os burros na água e entenda que não é você que conduz a consulta, e sim ele. Entender que cada oráculo, consagrado, ele tem uma espécie de energia muito similar a uma divindade. Eu falo muito isso, que eu vejo meu oráculo como uma divindade e ele tem todo o meu respeito e todo o meu carinho. Porque, de fato, ele faz algo extraordinário,
Então, entender que talvez a minha metodologia de ensino ou até mesmo de explicação para o meu cliente seja um pouco mais incisiva, seja um pouco mais direta, enquanto para as outras pessoas pode ser um pouco mais melancólica, um pouco mais lenta, né? Então, entender também que cada cartomante é importante. E o fato de eu ser incisiva e um pouco mais direta não me descredibiliza contra uma pessoa que é mais calma, mais sucinta, mais ok, mais tranquila, referente à leitura, entende? Então, todos esses pontos devem ser observados e analisados. Se a leitura do cartomante, às vezes, não foi a metodologia dele que não te agradou e não, de fato, os conselhos. Às vezes, é o seu próprio ego querendo te sabotar, falando, olha, tá errado, quando na verdade tá certo. Às vezes é a forma como você não confia naquela pessoa porque você queria ter tirado com outra, mas não teve dinheiro suficiente, então você optou por um mais barato e aí você desacredita daquela leitura, né? Então é interessante, mesmo que você queira, né, fazer atendimento com uma pessoa que cobra um pouco mais caro, se organiza financeiramente para isso, porque quando você tem confiança no cartomante, a leitura flui de uma forma maravilhosa. Mas quando você já chega desconfiado, é muito difícil captar a energia e conseguir trazer ela para o meio do atendimento, sabe? E outro conselho que eu tenho para dar é seja claro com o seu cartomante, não fica tentando esconder as coisas para ver se ele acerta. Eu acho que quem quer ajuda em todos os aspectos. Então, esconder um problema me parece muito, sabe, coisa de quinta série. Fala, ele tá ali para te ajudar, ele tá ali para te auxiliar e para te aconselhar. Então, acredito que nesses aspectos possa haver a divergência, mas não de uma forma caótica, de tipo, nossa, ele tá super errado. Mas talvez a forma de leitura dele foi diferente. Talvez a forma como você entendeu é diferente. Então, assim, é aquilo, a gente tem que parar de responsabilizar os outros por não suprirem as nossas expectativas a partir do momento em que a gente não consegue colocá-las em práticas. É aquilo, as expectativas que vocês colocam é responsabilidade de vocês. E é isso, espero que tenha ficado entendido e até a próxima. Beijo da bruxa.